Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos abordar uma introdução aos conceitos e fundamentos de reações de substituição eletrofílica ao anil aromático. Ok? Nossa primeira reação é a reação de nitração, certo? A reação de nitração é uma reação relativamente simples, em que você insere um grupo nitro, tá? Uma substituição no anel aromático, por isso essa nomenclatura de SEAR, tá? E tem uma nitração. E, claro, para compreender o mecanismo básico, que é basicamente em duas etapas, redundante, né? Pois é. Em duas etapas, você precisa entender o comportamento da molécula em que você irá trabalhar, né? Entender o que é eletrófilo e o que é nucleófilo. Aqui é como nós iremos mostrar uma introdução e propor o mecanismo, mostrar e explicar, melhor dizendo, por que atacou de tal forma e a justificativa do ponto de vista da química orgânica. Tudo bem? Então, o conceito de substituição eletrofílica aromática é o seguinte. Vamos começar pelo benzeno, né? O benzeno, como bem sabem, é uma molécula orgânica, ok? Em que eu tenho basicamente essa forma aqui da molécula. Tem uma três ligações duplas entre si, que são alternadas. Mas na frente veremos por que não podemos dizer que temos ligações duplas. Na verdade, é um híbrido de ressonância, né? Em que, se você olhar o comprimento da ligação, ela não tem uma característica, não tem uma característica de uma ligação simples, nem também de uma ligação dupla, mas sim um híbrido dessas ligações. Ok? Maravilha, né? Então, vamos pegar a fórmula molecular aqui. Eu tenho 6 carbonos, C6. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. C6H6, a fórmula molecular do meu benzeno. Certo? Muito bem. Outro ponto importante, isso aqui é um hidrocarboneto, né? É um hidrocarboneto, né? De cadeia fechada. Né? É um hidrocarboneto de cadeia fechada. Um hidrocarboneto de cadeia fechada, tudo bem? Cadeia fechada, cíclico. Ok? Outro ponto é que dentro da classificação de hidrocarbonetos, nós sabemos que temos os alcanos, alcenos e alcinos. Ele é um alcino. Perdão, ele é um alceno, né? Justamente por ter essas ligações aqui duplas, tá? Certo? Portanto, é um alceno, né? Estamos começando com definições bem simples. Alcenos, né? Alcenos de o quê? Hidrocarboneto em de ligações duplas. Ok? Muito bem. Então, definição trivial até o momento, muito básica, né? Dando continuidade, compreendemos o seguinte, que essas ligações aqui, né? Eu tenho uma ligação π e ligação sigma, né? Π sigma, não é isso? Aqui, π sigma, certo? Sigma. Bem, até aí. Eu tinha falado que o comprimento dessa ligação aqui, da ligação carbono-carbono, comprimento, né? É o comprimento, fazemos comprimento.
tá? Em relação a... Vamos pegar só uma parcela aqui, essa parcela aqui, certo? Peguei aqui carbono, carbono, né? Carbono, carbono, ok? Mas nós não temos um, um carbono, uma ligação dupla, né? Temos um híbrido de ressonância, né? Certo? Porque não tem um comportamento de ligação dupla, nem de ligação simples. Tudo bem? Então, continuando o desenvolvimento do nosso raciocínio aqui. Então, continuando o nosso desenvolvimento, né? Agora iremos trabalhar um pouquinho com os conceitos da química orgânica. Tudo bem? Perdão, das reações eletrofílicas anaeromáticas. E a nossa molécula, né? O benzeno, né? Temos um conceito dentro da química orgânica que fala de aromaticidade e anti-aromaticidade, certo? Aromaticidade e anti-aromaticidade. E, logicamente, essa aromaticidade, nesse ponto aqui, nesse contexto, ela não tem relação com aroma, né? Com esse sensorial, né? As propriedades organolépticas, né? Aqui tem relação com a estrutura da molécula, ok? E, logicamente, isso vai se traduzir em reatividade também de anti-aromaticidade. Só que eu iria apresentar apenas a definição bem básica e mostrar por que essa molécula é aromática, certo? Anti-aromaticidade. E tem a não aromaticidade, né? Certo? Ok? Então, observe o seguinte, que temos um conceito dentro da química orgânica que é a regra de Huckel. Né? Regra de Huckel. Que fala que essa molécula precisa ter o seguinte: 4N mais 2 elétrons π. Tendo essa condição, logicamente, existem mais parâmetros do que esse, mas em termos de via de regra, para esse tipo de molécula simples, ela tendo esses critérios, né? Aqui 4N mais 2 elétrons π, se diz que essa molécula é aromática, né? E para esse contexto, apenas essa definição básica já, já satisfaz a nossa primeira reação, né? Porque assim explicamos de onde vem e também outro ponto. Esse é o primeiro ponto, tá? É a primeira explicação. Por que é importante explicar isso? Porque você não vai propor mecanismos ao acaso ou apenas por meio de decorar etapas. Você vai compreender o que está fazendo, certo? E o segundo ponto é o conceito de quê? De ressonância, né? Certo? De ressonância. Bem, então, fala o seguinte. Vamos pegar novamente a molécula do benzeno, a estrutura do benzeno, ok? E vamos fazer a estrutura de ressonância dela. Tudo bem? Então, olha.
o que ocorre? Migrações de pares de elétrons, né? Então você vai ter o seguinte, ó. Se eu pegar uma base qualquer, né? Deixa eu pegar aqui uma base qualquer e abstrair esse próton, vai ocorrer migração, tudo bem? Deixa eu pegar e abstrair um próton aqui, né? Eu vou ter o que? Aqui deficiente, não é isso? Maravilha. Agora se eu pegar apenas isto aqui, ó, quando eu abstraio isso aqui, eu perco a ligação, né? Eu restauro a ligação. Voltando ao nosso raciocínio, né? Então, tem uma ligação aqui, esse ponto certo. Então, eu só faço protonar. Melhor dizendo, eu só faço desprotonar. Só faço tirar um próton e, portanto, aqui eu apago essa representação, né? E eu vou ter agora o meu benzeno, considerando a situação aqui, o meu benzeno com a seguinte situação, né? Ele deficiente, né? Porque você pega o seguinte, próton aqui, e ao invés de você ter a ligação, né? Você migra para cá, né? Você vai ter essa ligação aqui, tá? E com a carga positiva, espécie positiva. Estão explicando, basicamente, estão explicando a estrutura de ressonância, né? Vamos lá. Estão explicando o conceito relacionado à estrutura de ressonância. Eu tenho, vamos pegar uma molécula explicando a estrutura de ressonância, vou ter essa configuração aqui. Então vamos pegar um exemplo explicando a estrutura de ressonância. Pegar essa molécula aqui e fazer híbrido de ressonância e explicar, explicando a estrutura de ressonância, ok? Então, o oxigênio, ao redor tem um par de elétrons livres, né? Uma carga negativa aqui. Vou ter essa ligação dupla aqui, uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui, ok? E agora vou migrar. Migrou par de elétrons, migrou a dupla ligação para cá. Primeiro híbrido de ressonância. Cá. Desenvolver para cá. Usando essa notação aqui. Tá? Ok? Agora eu tenho o meu oxigênio com 2 pares de elétrons livres. E agora a formação da ligação dupla. O par de elétrons que foi migrado aqui. Ok? Migrou. Agora eu tenho, dessa mesma forma, um par de elétrons aqui. Foi da ligação. E a ligação. As duas ligações aqui que tinha anteriormente. Desenvolvendo novamente. De novo desenvolvendo.